Bom dia, pessoal. Vamos lá? Estamos na questão 149. Vamos lá. Segundo a lei... Opa, vamos diminuir isso aqui. Segundo a lei 12.594, instituidora do SINASE, as medidas socioeducativas têm por objetivos a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento e a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional e a desaprovação da conduta infracional, sendo a sentença parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, obedecidos, contudo, os limites legais. Obedecido, contudo, os limites legais. Pensar aqui. Segundo a lei 12.594, instituidora do SINASE, as medidas socioeducativas têm por objetivos a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento, a responsabilização do adolescente, me parece correta. Parece correto. Vamos colocar certo aqui. Certo. Vamos ver aqui qual é a resposta dessa. Vamos ver aqui. Segundo a Lei 12.594 de 2012, as medidas socioeducativas têm por objetivos a integração social, a responsabilização do adolescente e a desaprovação da conduta infracional. Parece correto. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, calma aí, cadê a resposta? Cento e quarenta e nove nós marcamos certa. E acertamos. 149 está certa. Vamos descobrir agora qual o artigo, né, que fundamenta essa questão. É o artigo 1º. Opa, vamos voltar. É o artigo 1º. Artigo 1º da lei. Vou colocar aqui. Lei 12.594, 2012. Que assim dispõe. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento. Opa, calma aí. Essa lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Parágrafo 1º. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Parágrafo 2º. Entende-se por medidas socioeducativas as previstas no artigo 112 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? As quais têm por objetivos, aí ele coloca, são 3 objetivos: a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio de cumprimento de seu plano individual de atendimento e, por último, a desaprovação da conduta infracional,
efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos nessa lei. Vamos lá. Está correta, né? Segundo a Lei 12.594, instituidora do SINASE, as medidas socioeducativas têm por objetivo, são 3, né? A integração social, a responsabilização do adolescente e, por último, a desaprovação da conduta infracional. Aí a gente segue a integração do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento do seu plano individual, por meio de cumprimento do seu plano individual de atendimento. Aí, o outro, responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional. E, por último, a desaprovação da conduta, sendo a sentença parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, obedecidos, contudo, os limites legais. Então, perfeito, né? Vamos lá. Esse aqui era parágrafo 2º. Artigo 1º, parágrafo 2º. Vamos lá, 150. 150. A lei 150. Vamos lá. A Lei 12.594, de 2012, estabelece que os estados e os municípios são igualmente competentes para criar programas para a execução de medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, podendo o promotor de justiça acioná-los judicialmente ao cumprimento da obrigação na qualidade de corresponsáveis. Repetindo, a Lei 12.594 estabelece que os estados e os municípios são igualmente competentes para criar programas para a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Para a execução de medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, podendo o promotor de justiça acioná-los judicialmente ao cumprimento da obrigação na qualidade de corresponsáveis. Estou na dúvida, mas vou de certo. Vamos lá, 150, coloquei como certo. E está errado. Então vamos descobrir o que passou batido aí. Então a 150 é errada. Vamos lá, 150. Por que ela está errada? Vamos lá. Qual é o artigo? Vamos fechar aqui. Artigo 4º. Artigo 4º. Artigo 4º. Artigo 5º. E artigo 4º e artigo 5º. Isso mesmo. Aqui, inciso 3. E aqui, inciso 2. Inciso 2. Artigo 4º. Vamos lá. O artigo 4º diz assim: compete aos estados criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Repetindo, compete aos estados criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Então aqui, artigo 4º, nós estamos voltados para os estados. E o artigo 5º compete aos municípios criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. E aqui são os municípios. E nada demais. Só que agora vem, no caso do estado, semiliberdade, e internação.
internação. Já o município, caso meio aberto. Então aqui já fica definido, né? Quando a gente fala de medidas socioeducativas, a gente tem que lembrar que criar, desenvolver e manter, quando a gente fala de semi-liberdade, eu estou falando do Estado. E quando eu falo de internação, eu também estou falando do Estado. Já quando eu falo da medida socioeducativa do meio aberto, eu estou falando do município. Estou falando do município. Então vamos lá. Questão 150 aí. Então, está errada. Vamos grifar o que está errado, né? Então, vamos grifar primeiro o que está certo e no que estiver errado a gente grifa. A Lei 12.594 de 2012 estabelece que os estados e os municípios são igualmente competentes para criar programas para execução de medidas socioeducativas. Até aqui está correto. Aí ele vem e fala. De semi-liberdade e internação. Aí aqui está errado. Por quê? Porque semi-liberdade e internação cabe só aos estados e não aos municípios. Então tinha que estabelece que os estados só. Pronto. Vamos ver o restante. Podendo o promotor de justiça acioná-lo judicialmente ao cumprimento da obrigação na qualidade de corresponsáveis. Vamos ver. Tá errado, né? Então, beleza. Aqui, 151. 151. 151. Foi instituído pela lei número 12.594, relevante Sistema Nacional de Avaliação e acompanhamento de atendimento socioeducativo, tendo como objetivo, dentre outros, assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. Ainda que a referida legislação não tenha expressamente conferido ao Ministério Público e a participação no correspondente processo de avaliação, pode o promotor de justiça exigir o conhecimento acerca de todo o trabalho desenvolvido, e de seus resultados. Vamos lá, repetindo. Foi instituído pela Lei 12.594, relevante Sistema Nacional de Avaliação e acompanhamento do atendimento socioeducativo, tendo como objetivo, dentre outros, assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento socioeducativo e seus resultados. Ainda que a referida legislação não tenha expressamente conferido ao Ministério Público a participação no correspondente processo de avaliação, pode o promotor de justiça exigir o conhecimento acerca de todo o trabalho desenvolvido e seus resultados. Parece errada essa questão. Parece errada, vamos lá. 151 marquei errada. E acertamos, hein? 151 é errada mesmo. Então vamos só descobrir o erro agora.
Vamos ver. Com base no artigo. Opa. Com base no artigo 18, parágrafo 2º e no artigo 19, parágrafo 3º, parágrafo 3º, 18, parágrafo 2º e 19, parágrafo 3º. Diz assim, o segundo, né? O relatório de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos conselhos tutelares, na forma a ser definida em regulamento. Artigo 19, parágrafo 3º. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e do Ministério Público. Então vamos lá. Vou marcar primeiro que está certo. Se estiver errado, a gente marca por último. Então vamos lá. Foi instituído pela Lei 12.594 relevante sistema nacional de avaliação e acompanhamento de atendimento socioeducativo, tendo como objetivo, dentre outros, assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. Ainda que a referida legislação não tenha conferido ao Ministério Público a participação no correspondente processo de avaliação, pode o promotor de justiça exigir o conhecimento acerca de todo o trabalho desenvolvido e de seus resultados? Vamos lá, ver o que está errado aqui. Vamos ver aqui. Foi instituído pela Lei 12.594, relevante Sistema Nacional de Avaliação e acompanhamento de atendimento educativo. Tendo como objetivo, dentre outros, assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento socioeducativo e seus resultados. Ainda que a referida legislação não tenha expressamente conferido ao Ministério Público a participação. Tá errado, né? Já no artigo 18 diz: o processo deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então o erro aqui está em não, né? Ainda que a referida legislação não tenha expressamente, errado. Escreveu expressamente, sim.